Amém, irmãos? Privilégio nosso partir o pão, lembrar desse grande amor do Senhor. Amém? Em mais um domingo. Eu quero abrir com os irmãos novamente aqui na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda Pedro 2, 1 em diante. Bendizemos mais uma vez o Teu nome, Senhor, reconhecendo a grandeza das Tuas misericórdias para conosco. O Senhor não nos trata de acordo com o nosso merecimento, mas de acordo com a multidão das Tuas misericórdias. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Reconhecemos aqui, mais uma vez, a limitação de quem fala e a limitação de quem ouve. Nós precisamos de Ti para sermos edificados. Precisamos de Ti para ver a Cristo na Tua palavra. Precisamos de Ti, Senhor, para ouvirmos a Tua voz nessa manhã e sermos alimentados e sermos edificados, conhecermos a Tua vontade nessa manhã a respeito daquilo que o Senhor quer nos falar. Por isso, que o Senhor mesmo passe à nossa frente, que o Senhor nos capacite, tanto a falar quanto a ouvir, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. E as obras das trevas, o levante do inimigo, o Senhor faça cair por terra, em nome de Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor, porque estamos no arraial dos santos, estamos no corpo de Cristo, fazemos parte da Tua igreja, e o Senhor mesmo disse que seria um muro de fogo em redor de Jerusalém. Somos protegidos por esse muro, somos protegidos pelo nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Irmãos, então 2 Pedro 2, 1 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vou só repetir o verso 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Os irmãos sabem que nós temos falado esses domingos sobre o princípio bíblico de dar, de contribuir. Esse é o sentimento que tem permeado essas últimas mensagens. E na semana passada, nós praticamente terminamos a mensagem com esse texto aqui, de 2 Pedro, onde o Espírito Santo, através de Pedro, está falando, está dando uma profecia, inclusive o próprio Pedro fala que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, né? Ele fala isso no capítulo 1 aí dessa carta. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Antes, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o que Pedro está fazendo aqui é, pelo Espírito, dando uma profecia, profetizando para nós o que aconteceria no tempo do fim, uma das coisas que aconteceriam no tempo do fim. Qual é o tempo do fim? Esse tempo próximo da volta do nosso Senhor. Então isso aqui que nós lemos é uma profecia. Pedro está dizendo que isso ia acontecer, não era para os dias dele, era para os nossos dias. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também no meio de vós surgirão falsos mestres. Aí ele fala, pelo Espírito, o que é que esses falsos mestres iam fazer.
Então eles iam fazer o quê? Iam introduzir heresias destruidoras. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles, o caminho da verdade vai ser infamado. E o verso 3 tem bastante a ver com o que nós estávamos falando, que é o quê? Que esses mesmos falsos mestres, movidos por avareza, por amor ao dinheiro, por ganância, por usura, eles fariam comércio de nós, do povo de Deus. Farão negócio com vocês, vão transformar a fé num balcão de negócios, de troca, comércio. Então esse verso 3, irmãos, tem essa ligação com o que nós estávamos falando. Por quê? Porque é necessário, se o Senhor permitir, a gente conclui hoje. O objetivo é concluir essa mensagem hoje, mas está na mão do Senhor, amém? Os irmãos aí oram por quem fala e oram por quem ouve também, né? Que o Senhor possa nos conduzir aí. O que é que acontece? Quando nós nos deparamos com essa profecia, então a gente entende que no tempo do fim, que é o tempo em que estamos vivendo, a situação do povo de Deus estaria, digamos assim, eu não sei se é a melhor palavra para usar, mas a situação do povo de Deus estaria bem complicada. Porque veja, nós falamos na semana passada, a Bíblia não está dizendo que esses falsos mestres surgiriam lá fora, não. Porque um falso mestre lá fora, você e eu, a gente fala assim, não, incrédulo, é uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece a palavra, está falando bobagem, besteira, está sendo usado pelo diabo. Então, num instante você e eu, nós rechaçaríamos esse falso mestre. Mas quando a Bíblia diz, pelo Espírito, quando Pedro fala pelo Espírito, que esses falsos mestres surgiriam no meio de vós, está nos dizendo que nós conviveríamos com essas pessoas. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. É no meio do povo de Deus. Eles vão fazer comércio de vocês. Está vendo? O povo de Deus sendo manipulado, sendo usado como marionete, com propósitos gananciosos, com propósitos comerciais. Então esse é o quadro que a gente encontra no tempo do fim. E inclusive essa ênfase no dinheiro, essa ênfase no dar. E aí eu não preciso me esforçar para falar sobre esse assunto, porque você e eu estamos no dia a dia e a gente ouve as coisas que são faladas aí fora. A gente ouve por televisão, por rádio, por irmãos que a gente conhece, como esse assunto do dar, do contribuir, do dinheiro na casa de Deus. E aqui eu quero lembrar que a casa de Deus não é uma casa física não, viu? A casa de Deus, no Antigo Testamento, era um templo físico. Hoje não tem casa de Deus de bloco, de cimento. A casa de Deus é a igreja, é o povo de Deus. Então, quando a gente fala assim, no meio da casa de Deus, ou seja, no meio do povo de Deus, esses falsos mestres, enfatizando, colocando esse assunto do dinheiro, do dar, do contribuir, do ofertar, do dízimo, num lugar que não é dele. Nós falamos aqui que na Bíblia, dinheiro é um assunto espiritual. E é lindo quando Paulo, pelo Espírito, fala em 2 aos Coríntios 9, ele fala assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então é lindo você, crente, você que já nasceu de novo, não é a pessoa que não nasceu de novo, não é salva, somos nós, os crentes, o povo de Deus, e que, repetindo,
O povo de Deus não é só esse punhado de gente que reúne aqui, não. O povo de Deus está espalhado pela face da terra, e aleluia. Então é um prazer para o povo de Deus, é aquela alegria de dizer assim: poxa, Senhor, o Senhor me deu aqui um salário esse mês, o Senhor me deu uma renda para eu poder ter as minhas necessidades supridas. Então é um prazer pegar parte desse valor que o Senhor me entregou para administrar e devolver ao Senhor. É um prazer, irmãos, prazer. Colocar no gasofilácio, depositar, usando aquela expressão de Atos capítulo 4, depositar aos pés dos apóstolos, deixar ali a cargo dos irmãos que administram as finanças, para que as necessidades da igreja sejam supridas. Prazer, alegria. Deus ama a quem dá com alegria. É lindo quando a gente vê esse princípio na palavra de Deus. Não é forçado, não tem lista para saber quem foi que ofertou, quem foi que deixou de ofertar, não tem meu nome no envelope da oferta, ninguém sabe que eu ofertei, porque a Bíblia diz que o que fizer a sua mão direita, a esquerda não precisa saber. Então, tudo isso na Bíblia é lindo, é maravilhoso, é assunto da vida cristã que o Senhor nos ensina. Porém, esse assunto foi transformado nesse tempo do fim numa coisa fora do seu lugar, do seu padrão, fora daquilo que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. Então, por isso que é adequado, é bom, é saúde para nós vermos na Bíblia que foi profetizado que nesse tempo, para a gente poder se prevenir, para a gente poder estar vigilante, que nesse tempo esse assunto das finanças na casa de Deus seria distorcido. Então esses falsos mestres no meio do povo de Deus estão fazendo isso. Então eu queria, com a ajuda do Senhor, eu queria que você abrisse comigo lá no capítulo 13 de Mateus. Por favor, vá abrindo aí comigo. Eu não tenho certeza se vai dar para a gente falar de tudo detalhadamente, mas pronto, o irmão falou ali que vai dar. Mas observe, eu queria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta aí comigo, em Mateus capítulo 13, porque nós falamos na semana passada que o Senhor deixou essas parábolas, são 7 parábolas nesse capítulo aí. O Senhor deixou essas 7 parábolas para nos contar, nos ensinar o que é que ia acontecer com o seu povo ao longo da história. Então, é por isso que eu disse, você aí com a Bíblia aberta, a gente vai falando aqui e você vai conferindo aí na Bíblia, amém? Então, mesmo que não dê para a gente detalhar, mas a gente, se o Senhor permitir, a gente vai fazer aí um passeio por essas 7 parábolas, tá certo? Me ajude aí, o capítulo começa com a parábola do semeador, aí depois vem a do joio, ajudei você, aí a terceira parábola é a do grão de mostarda, a quarta é a do fermento, a quinta é a do tesouro escondido, acertei? Pronto, a sexta é a da pérola, e a sétima, a da rede, está vendo? São 7 parábolas, nessas 7, o Senhor nos contou o que ia acontecer com o seu povo ao longo dos séculos. Então, o que é que acontece? Capítulo 13, aí eu vou puxar por como Marcelo Alves gosta sempre de falar assim, eu vou pedir sua ajuda, amém? Você vai falar junto comigo, hein? Pronto, Mauro me ajuda. O capítulo 13 começa com a parábola do semeador, por quê, irmãos? Porque a parábola do semeador é o Senhor dizendo, ó, o semeador saiu a semear, o semeador é Ele, e Ele veio nos trazer a palavra da salvação, o evangelho da salvação, a palavra que transforma o homem, não é assim? O semeador saiu a semear.
Só que a essa semeadura, a essa semente, você tem as reações das pessoas que receberam essa semente. E na verdade, em Mateus capítulo 13, a semente não é só a palavra, não, a semente é a própria pessoa. Eu e você somos essa semente. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou adiantando, porque na parábola do joio, o Senhor vai dizer assim: a boa semente são os filhos do reino. Então isso quer dizer que eu e você, quando recebemos a palavra da salvação e nos convertemos, o Senhor nos transformou nessa própria semente. Nós também somos semeados nesse mundo para poder frutificar aqui para Deus. Então, quando o Senhor, primeira parábola, a parábola do semeador, ele conta, ele está dizendo o seguinte: o Evangelho foi pregado e o Evangelho é a própria pessoa do Filho de Deus, que nos reconcilia com Deus e que nos dá uma nova vida. Só que você tem ali as diversas reações a essa semente. Que reações? Aí você tem a semente que caiu na beira do caminho. O caminho está endurecido, o chão está batido, então a semente não consegue penetrar. Aí a semente fica ali na superfície. Aí o que acontece? Vem as aves do céu e comem essa semente. Não é assim? Às vezes a gente recebe a palavra de Deus, mas o nosso coração está endurecido, não deixa a palavra penetrar, aí a palavra não frutifica em nós. Ou você tem aquele semeado em solo rochoso, que é o quê? Recebe a palavra com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, ele vive assim no oba-oba, no fogo de palha. Então a gente recebe a palavra e a gente tem que dizer assim: Senhor, eu não sou suficiente para cumprir essa palavra, se o Senhor não me ajudar, não vai acontecer nada, Senhor, porque a palavra do Senhor é perfeita, mas eu sou imperfeito. Então o solo rochoso não deixa que a semente frutifique. Ou você tem aquela que caiu entre espinhos, que é o quê? Recebemos a palavra, o Evangelho da salvação, mas aí está escrito: mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Tem muito crente que é crente, recebeu o Evangelho, recebeu a palavra da salvação, mas essa palavra não frutifica. Por quê? Porque ele está muito envolvido com o mundo, ele está muito envolvido com o trabalho, ele quer ser rico, ele quer prosperar, ele quer comprar o iate dele, ele quer morar na mansão ali sei lá onde é, lá no Alphaville. Aí a palavra que ele recebeu é perfeita, mas a atitude dele com a palavra não deixa a palavra frutificar. A semente caiu entre espinhos, os cuidados do mundo, minha família não deixa eu servir a Deus, eu tenho 2 filhos, tenho que cuidar deles. Aí os cuidados do mundo dessa vida sufocam a palavra, aí ele não frutifica, não cresce, não se desenvolve na fé. E você tem, graças a Deus, aquela semente que caiu numa boa terra, aleluia. O crente que recebeu a palavra e pela misericórdia de Deus frutificou, deu fruto, aleluia, é isso que o Senhor quer. Mas irmãos, até então, nós estamos falando de pregação do Evangelho e a reação daqueles que recebem o Evangelho, não é assim? Isso a gente vê no dia a dia, irmãos que recebem a palavra, que, glória a Deus, prosseguem firmes, estão crescendo, aleluia. Mas você tem irmãos que recebem a palavra, entra ano, sai ano, é aquela mesmice, aquela coisa, é a nossa reação à palavra de Deus, que o Senhor tem misericórdia de nós. Só que, irmãos, o capítulo começa com a parábola do semeador. Se a gente se volta para o Senhor, para essa semente maravilhosa, ela vai dar fruto, porque ela tem, é como um irmão, um servo de Deus falou, o Evangelho, a gente pensa que o Evangelho é aquele animalzinho de estimação, frágil, que você tem que guardar ele, senão ele vai ser morto, não, o Evangelho é um leão enjaulado.
abra a jaula, deixa ele sair, ele vai fazer um estrago. Ninguém detém é obra santa, não tem ensino? Ninguém detém é obra santa, nem Satã, nem o mundo todo podem apagar esse ardor. Ninguém detém é obra santa, essa causa é do Senhor. Isso é um hino, ó, do tempo de Mauro, lá do... Só, irmãos, que não esqueçam os irmãos, não esqueçamos nós, que o Senhor está contando aqui o que aconteceu com o seu povo ao longo dos séculos. Ele já deixou a gente avisado. Então a parábola seguinte qual é? Vou ajudar você, a do joio. Quando o Senhor introduz a parábola do joio, ele começa a usar a expressão, dizendo assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Está vendo? Ele começa a usar essa expressão, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? A gente está falando aqui uma panorâmica. O reino dos céus é o período que iria da ascensão do Senhor, porque o rei está no céu, está vendo? Ele continua reinando, mas ele está no céu. Então, o reino dos céus, a gente entende assim, é o período que vai da ascensão do Senhor até a sua volta. É o reino dos céus, porque o rei está no céu, até o dia que ele virá para a terra, buscar a sua igreja. Então é o período que nós estamos vivendo, é a história da igreja. Esse é o reino dos céus. Aí, a Bíblia começa dizendo, ou a parábola começa dizendo, que esse homem semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens fizeram o quê? Leia aí. Dormiram. Enquanto os homens dormiram, veio um inimigo e semeou o joio. Irmãos, isso aconteceu na história da igreja. Isso aconteceu na história da igreja. Falamos semana passada, repetimos agora. Como é que eu faço parte da igreja? É assinando um termo, agora eu faço parte da igreja, assina lá, reconhece firma no cartório e assim. Não, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é espiritual. Então, para eu poder fazer parte da igreja, eu tenho que nascer de novo, ouvir o evangelho, crer, me batizar, eu faço parte da igreja a partir daquele momento ali. Não é porque eu assinei um termo e reconheci a firma em cartório, não. Só que, ao longo da história, houve então aquele período do Império Romano, onde Constantino, aquele imperador romano, ele disse que o cristianismo agora ia ser a religião oficial do império. Irmãos, nós que somos boa semente, porque está em nós a boa semente do Senhor, nós dormimos. Os irmãos daquela época dormiram e deixaram que pessoas que nunca tinham nascido de novo fossem introduzidas no meio do povo de Deus, fossem introduzidas na liderança do povo de Deus. E por isso você tem a parábola do joio e do trigo. Dormiram, e de repente, quando olhou, uai, o que é que está fazendo aqui? O Senhor não semeou boa semente? Foi, mas o inimigo semeou o joio. É por isso que casa exatamente com o que a gente falou nesses dias. Irmão, para a pessoa que não se converteu, você não tem que falar para ela de oferta, de nada, você tem que falar para ela do evangelho da salvação. Se ela não nascer de novo, não tem nada feito. Se ela não nascer de novo, não adianta ela ser curada, não adianta ela dar dízimo, porque ela é, como diz aquele ditado antigo, um rato numa lata de biscoitos, ele nunca vai se tornar um biscoito. Então, se a pessoa não nascer de novo, ela nunca vai fazer parte da igreja, do povo de Deus. Então a nossa pregação deve ser
para as pessoas que não conhecem o Senhor, pregação do Evangelho. Agora, depois que ela se converte, ela se tornou um bebê em Cristo, nasceu de novo, aí agora o Senhor vai ensinar ela, vai fazer ela crescer, desenvolver essa salvação, como Paulo falou em Filipenses. Só que o cristianismo, nós falamos, o cristianismo é invenção dos homens. O cristianismo é essa mistura de pessoas incrédulas com o povo de Deus, é o joio misturado com o trigo, e o negócio é tão feio, que os discípulos falaram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O Senhor falou assim: não, porque vocês não têm condições de saber quem é joio e quem é trigo, vocês podem arrancar um pensando que é o outro. Essa separação, por isso que é sério isso, irmãos. E deixa eu adiantar uma coisa, no final desse capítulo, quando o Senhor conta as 7 parábolas, ele pergunta assim: vocês entenderam essas coisas? O Senhor pergunta, ele quer que a gente entenda isso, ele quer que a gente tenha esse assunto bem presente. Vocês entenderam isso? Aí disseram assim: entendemos, está certo. Então todo escriba versado no reino dos céus é como um pai de família que do seu depósito tira coisas novas e coisas velhas. Então nós precisamos entender esse assunto, porque é um assunto importante, vital para nós, entender o que foi que aconteceu com o povo de Deus ao longo desse período que a Bíblia chama de o reino dos céus, e que vai durar até a volta do Senhor. Por isso que ele diz: na consumação do século, ele vai enviar os anjos sabem quem é joio e quem é trigo, eu e você não. A gente pode estar pensando, é como alguém já disse, se você olhasse para os discípulos naquela época, eu ia dizer que Pedro era joio e Judas era trigo, e era inversamente, era o contrário, porque Judas, todo linear, todo numa boa, e Pedro falastrão, falava besteira. Aí você ia dizer assim: nunca nasceu de novo aquele cara ali. Pedro era trigo, Judas era joio. Então o Senhor falou: não arranque não, vocês não têm condições de saber quem é joio e quem é trigo. É por isso, irmãos, que às vezes, aí fora, no meio dos irmãos, às vezes tem um bocado de erro que a gente enxerga e tal, mas se vier o incrédulo falar com você assim: você está vendo que ali está fazendo aqui? A nossa postura não é falar mal de ninguém, não é dar a mão ao incrédulo e dizer assim: é isso mesmo, está errado. Não, a nossa palavra para o incrédulo é: cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Tem negócio de, às vezes, o crente dá a mão ao incrédulo para falar do que está acontecendo no cristianismo. Aí ele pode estar falando do trigo, e o trigo são nossos irmãos. Então, irmão, nossa postura não é falar mal de nada, a gente prega a palavra, a gente vê aquele assunto nas escrituras, mas a gente não levanta para poder falar mal de ninguém. Tem irmão que, quando vem reunir conosco, que o Senhor começa a mostrar a visão do que ele está fazendo para restaurar a igreja, aí ele se deleita em ficar falando dos erros das denominações, do catolicismo. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina que gosta: eu aprendi isso, vai mostrar o brinquedo novo. Não, quando você vai crescendo mais um pouquinho, amadurecendo mais um pouquinho, você aprende que você tem que estudar a moeda verdadeira. Você estuda a moeda verdadeira, e quando a falsa aparecer na sua mão, você vai saber distinguir que é moeda falsa, só isso. Mas você não fica pregando, falando mal: está vendo o que eles estão fazendo ali? Não, Deus nos guarde, Deus nos guarde. Mas o fato é que está misturado, é joio no meio do trigo, de maneira que você às vezes não sabe quem é quem. Você pode estar falando de um falso mestre desse, ele pode ser um falso mestre mesmo, incrédulo, que está lá se aproveitando dos irmãos, e pode ser um irmão que se equivocou na vida cristã, e como disse Paulo lá em Timóteo, ele está achando que a fé é motivo de lucro. Então, para a gente se guardar, para o Senhor não precisar nos julgar porque a gente falou mal do irmão, a gente se guarda, não fala nada,
Ó, meu irmão, ó, meu querido, a gente não pratica isso não, mas cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, acabou, deixa ele lá com Deus, que Deus é o Senhor, Deus vai julgar na hora certa, da forma como ele acha que é certo. Mas isso aconteceu, parábola do joio. A terceira parábola é a do grão de mostarda. Por que a parábola do grão de mostarda? Porque a igreja, o povo do Senhor, foi plantado nesse mundo como esse grão de mostarda, a menor das sementes. Está vendo? Começou o Senhor, começou a sua igreja com aqueles discípulos, e graças a Deus esse evangelho foi espalhado pelo mundo, mas sempre a característica da igreja deve ser de grão de mostarda, pequena, porque grande mesmo é o Senhor que ela carrega. Igreja não é grande, mas devido a essa introdução do joio no meio do trigo, devido a esse casamento do povo de Deus que aconteceu lá naquela época, com o Império Romano, com a influência política da época, foi o que aconteceu? A influência da igreja, na verdade a influência do cristianismo aumentou. O grão de mostarda, que ele dá uma hortaliçazinha, não sei bem qual é o tamanho, ele virou uma árvore enorme. De maneira que tem muitos irmãos que acham que nós, como igreja, precisamos ter influência política. Nunca precisou. Nunca precisou. O que nós precisamos é pregar o evangelho, as pessoas se converterem, e se elas são políticas, se elas são do governo, se elas são de onde for, lá onde elas estiverem, elas expressarem a Cristo. Isso a gente precisa. Mas dizer assim, ó irmão, a gente precisa aqui eleger um candidato nosso a vereador, para ele nos representar lá na Câmara, não precisa disso não, irmão. Projeto político da igreja, não. Mas o grão de mostarda virou uma árvore. Os irmãos já viram, para todo assunto que está aí na mídia, é a guerra do Afeganistão, é a vacina, o Jornal Nacional tem que ouvir a opinião do Papa. O Papa celebrou hoje uma missa pedindo para que todos tomem a vacina. Porque o Papa, o catolicismo romano, juntamente com as denominações, isso é o cristianismo, isso vai desembocar no que Apocalipse 17 e 18 chama de a grande Babilônia, uma meretriz sentada numa besta. Tudo isso em que o cristianismo se tornou sustentado pelo poder político da época, pelo império do anticristo. Isso vai ser o cristianismo, isso vai desembocar o cristianismo. Então tem que ter essa influência, tem que falar, tem que todo mundo ouvir. Agora umas palavras que não mudam a vida de ninguém, umas palavras que não muda nada, não fala de Jesus como Salvador, a solução do homem, não, aquele negócio social, aquele negócio de direitos humanos, não muda nada. Mas é influente. Apocalipse fala que essa meretriz, ela está na cidade que domina sobre os reis da terra, ela está assentada sobre 7 montes. Isso a gente não vai ler aqui não, mas depois os irmãos leem capítulo 17 e capítulo 18 de Apocalipse. Sabe qual é a cidade dos 7 montes? Roma. Ela é tradicionalmente conhecida como a cidade dos 7 montes. E aí você diz assim, é Roma a sede do governo italiano? Não. É Roma o Vaticano, que é um país dentro de um país. Outro dia teve uma polêmica, há uns anos atrás, que Lula recebeu aqui o Papa. Aí disseram assim, Lula gastou dinheiro público
para receber o chefe do catolicismo. Lula se defendeu e falou assim: não, eu não recebi o chefe do catolicismo, não. Eu recebi um chefe de Estado. O Papa é um chefe de Estado. O Vaticano é uma cidade-estado. Esse grão de mostarda, irmão, virou árvore e está presente e influenciando em toda a terra. Agora, qual é a influência que essa árvore está trazendo? É uma influência boa? Não é não. Porque nessa árvore frondosa, os espíritos malignos vieram habitar. E a influência do cristianismo sobre a terra é uma influência maligna. Olhe, tome cuidado com o que você está ouvindo. Eu acabei de dizer que no meio do cristianismo tem um povo de Deus. Tem ou não tem? É o joio com o trigo. Então, mas eu estou falando da aparência exterior. O cristianismo tem essa influência que mistura. Isso vai ficar claro na próxima parábola. Qual é a próxima parábola? A do fermento. A parábola do fermento diz que uma mulher tomou fermento e escondeu em 3 medidas de farinha. Essa mulher, se tiver alguém aqui nessa manhã que for católico, não tome essas palavras como ofensa, não. É o que a gente entende da palavra de Deus. Essa mulher provavelmente é a Igreja Católica. Porque se você for olhar o cristianismo, que é capitaneado pela Igreja Católica, mas que não é só formado dela, o cristianismo, tem cristianismo de tudo que é nome. Cristianismo católico, cristianismo protestante, cristianismo copta, cristianismo ortodoxo, cristianismo. Essa mulher pegou fermento e escondeu em 3 medidas de farinha. Olha, irmãos, a Bíblia explica a Bíblia. E essas 3 medidas de farinha, elas são a pureza, elas são a vida de Cristo, pura e maravilhosa, que nós recebemos pelo Evangelho. Paulo falou assim: eu tenho medo, segundo aos Coríntios 11, eu tenho medo de que a serpente vos tente e vocês sejam apartados da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Cristo é puro, o Evangelho que nós recebemos é puro. Mas essa mulher pegou essa pureza do Evangelho e misturou com fermento. Os ensinamentos que estão no cristianismo são assim: são 3 medidas de farinha misturadas com fermento. O que é o fermento? A Bíblia explica a Bíblia. Você tem pelo menos 2 vezes em que Paulo, pelo Espírito, ele fala sobre fermento nas suas cartas. Uma é apontando para o pecado, quando ele está lidando ali em 1 Coríntios 5, lidando com aquele rapaz que está pecando na igreja, está fornicando, e não deram nenhum tratamento, não aplicaram nenhuma disciplina a ele, e Paulo fala assim: lançai fora o velho fermento. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Está vendo? Se vocês deixarem o pecado aí no meio de vocês sem tratar, o pecado vai contaminar. Outras pessoas serão contaminadas com esse pecado que vocês não trataram. Lance fora esse fermento. Então, o fermento aplicado ao pecado. E a outra coisa, lá em Gálatas, quando aqueles irmãos receberam o ensinamento de que além do Evangelho, você também tem que guardar a lei de Moisés. Ensinamento falso, ensinamento que não é de acordo com a doutrina dos apóstolos, ensinamento falso, fermento. Paulo fala de novo: um pouco de fermento leveda a massa toda. Vocês corriam bem, vocês estavam bem. Quem foi que encorajou vocês a se apartarem da graça de Cristo? Então, fermento também, além de pecado, fermento na Bíblia também é falso ensinamento. Então, essa mulher, ela pegou a pureza de Cristo,
do Evangelho e misturou com pecado, misturou com falsos ensinamentos e disse que isso é o Evangelho. O Evangelho não é isso, mas está aí, no cristianismo, está aí, essa mulher fez isso. Então, irmãos, essas 4 parábolas o Senhor contou diante das multidões, e depois ele vai para casa, e só com os discípulos, ele explica a parábola do joio, e conta mais 3, a do tesouro escondido, a da pérola e a da rede. Por que essa separação? Porque uma coisa é o que o Senhor fala para as multidões, a outra é o que o Senhor fala para mim e para você, ali dentro de casa, no recôndito, ali na comunhão dos discípulos. O Senhor falou 3 parábolas, que tem a ver ainda com esse assunto, mas mostram um enfoque diferente, e que, é claro, pelo tempo, eu pensei que eu ia concluir hoje, mas pelo tempo não tem condição, já está batendo 10 horas ali. Mas, se o Senhor permitir, a gente continua na semana que vem e conclui. Por quê? Porque, irmãos, é importante. A Bíblia deixou já advertido de que nós, no tempo do fim, precisaríamos ter cuidado, porque nós viveríamos nesse ambiente, nós viveríamos rodeados por esse fermento, por essa ideia errada do que é a igreja. Eu recomendo, inclusive, vou terminar já, mas eu recomendo, inclusive, o ano passado, na conferência de Contagem, o ano passado? Foi, 2020, foi antes da pandemia, 2020, carnaval do ano passado, nós ouvimos uma palavra muito boa, irmãos, do nosso irmão Oliver Peng. Ele estava compartilhando lá na conferência a mensagem. Se você quiser procurar, está no YouTube, Conferência de Contagem 2020, a mensagem que esse irmão pregou na segunda-feira pela noite. Se você quiser procurar, assista essa mensagem. Ele compartilhou sábado de noite, domingo de noite, segunda de noite e terça de manhã. A de segunda à noite fala sobre a história da igreja. Eu confesso aos irmãos, eu me senti tão abençoado de estar ali naquele dia, ouvindo aquela história. Eu parei de anotar. Quem tem costume de anotar? Oi? Pronto, já me falou que vai colocar o link no Comunhão dos Santos, para os irmãos poderem assistir se quiserem. Irmãos, falam sobre a história da igreja, falando de como surgiram algumas dessas coisas que a gente vê hoje, essa coisa de dizer que isso aqui é o lugar santo, é a igreja isso aqui, introdução de homem, falso ensinamento, e várias outras coisas que os homens foram introduzindo ao longo do tempo, misturando essas 3 medidas de farinha santas com o fermento do pecado, com o fermento dos falsos ensinamentos. Isso é o cristianismo. Agora, não vai dar mais tempo, se o Senhor permitir, a gente conclui então, no domingo que vem, com as outras 3 parábolas. Amém? Eu queria... Oi, Mauro. Sim, Mauro está dizendo assim, explique a alguns irmãos, para que alguns entendam o que é isso aqui. Irmãos, isso aqui, a gente chama, é o local de reuniões da igreja, é uma casa. Graças a Deus, o Senhor nos deu isso aqui, é uma bênção, mas ele não tem aquele caráter santo e santificador do templo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, de fato, havia uma casa de Deus, uma casa física de Deus. Ele mandou construir o tabernáculo e depois o templo de Salomão, mas hoje não. Hoje a casa de Deus é a igreja, somos nós que nascemos de novo e seguimos ao Senhor. Então, isso aqui, eu não venho para a igreja, não, a igreja vem para aqui, é o contrário. Diz que o irmão Romeu falou que a única forma de você esquecer o guarda-chuva na igreja é engolindo ele, porque a igreja não é isso aqui, a igreja somos nós. E deixa eu te dizer, a igreja não é um só não, viu? Há irmãos que dizem assim, porque eu sou André é a igreja. Não, André faz parte da igreja.
que a igreja é o corpo de Cristo. Paulo fala assim: vós sois corpo de Cristo, no plural, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Aí está certo. Amém? Mas amém, irmão, vamos orar, né? Mauro quer prolongar a mensagem, mas a gente tem que encerrar. Amém. Vamos orar, irmãos, e passar para os avisos, que o tempo ali já extrapolou. Senhor, nas tuas mãos entregamos a tua palavra, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na tua presença nessa manhã, e confiamos a ti, confiamos ao Espírito Santo, fazer com a tua palavra aquilo que o Senhor deseja fazer nos nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmão? 10:05. Amém, brother Décio.